Bom dia, Teresópolis! Bom dia, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora. Está começando mais um Teresópolis ao vivo aqui pela Tere FM TV. É um prazer imenso, uma satisfação inenarrável estar entrando na sua casa, no seu lar, na palma da sua mão, aí no seu telefone celular. Você que assiste a gente pelo aplicativo, também você que assiste a gente pelas redes sociais, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio, pelo seu carinho, por onde a gente anda. Inclusive quero mandar um abraço para a dona Maria Aparecida, que encontrei aqui embaixo. Ela disse comigo agora: Bruninho, eu sempre estou te assistindo pelo Facebook. Obrigado muito, de coração, de verdade. Obrigado pelo imenso carinho. O nosso trabalho segue sendo feito com muita responsabilidade, com muita seriedade. Sejam nas redes sociais, seja aqui na TV, na rádio, a gente sempre perto de você e buscando melhorar todos os dias. E tenho certeza que com muito trabalho, com muito esforço e com o seu apoio, a sua participação, nós juntos vamos trabalhar para trazer a informação e também para mostrar a realidade da nossa querida cidade de Teresópolis. 10 horas 13 minutos por falar em Terê, né? Em Teresópolis, nossa querida cidade. Vamos ver imagens aí de Terê, da nossa querida e linda cidade. Céu azul, gente, assim que a gente gosta. A gente gosta com céu azul, com sol gostoso. Olha só, aí tem boa notícia aí do clima-tempo. Já a gente vai colocar a Josélia Pegorim falando, gente. Já, tá? Olha, o mês de maio não vai ser tão frio. Isso é bom, porque geralmente o mês de maio aqui começa a esfriar demais. Então é bom saber que o frio vai vir, mas não vai vir com aquela força toda. Isso por conta de ações aí no hemisfério sul, né? Ações do tempo no hemisfério sul. Então daqui a pouquinho Josélia Pegorim vai trazer pra gente toda essa explicação, falando aí que vai vir frio, mas calma, ainda não é aquele inverno geladíssimo que vai chegar logo em seguida não, porque a sequência, né, você sabe, a sequência é frio e frio pra valer, minha gente. Que aqui a temperatura fica baixa aqui na serra e aquele friozinho gostoso também é bom, né? É bom que a gente toma um vinhozinho, um fundi, por aí vai. Olha, 10 horas e 14 minutos, vamos cortar lá pro miolão da cidade. Parque Regadas, a Lussumeira, Praça Olímpica. Você vendo imagens aí nesse momento ao vivo, com exclusividade aqui no nosso canal. Meu muito obrigado. A todos aqueles que moram no centro da cidade, no comércio, você trabalhador, comerciário, comerciante, você que atua fazendo essa cidade girar, você trabalhador, você meu amigo motoboy, você meu amigo mototaxista, você meu amigo motorista por aplicativo, que também está sempre acompanhando a gente no rádio, sempre em 93,7 ligado aí, ouvindo a programação maravilhosa da Tere FM. Você também é taxista, você motorista de ônibus, que sempre está buzinando, sinalizando para a gente nas ruas aí. Muito obrigado pelo carinho, tá? E olha, é importante a gente dizer uma coisa, vamos aproveitar que a gente está vendo essas imagens aí. Muita gente com dúvida no que diz respeito à faixa preferencial. O que acontece, gente? Hoje ninguém está sendo multado por trafegar na faixa preferencial. Ela ainda não foi oficialmente criada, não foi sinalizado, não foi demarcado, nem pode ter multa enquanto não tiver sinalização. O que ocorre é que já foram colocadas placas de proibido parar e estacionar do lado direito, no trecho ali da Francisco Sá, na verdade da Doutora Aleixo, até a Djalma Monteiro. Nesse caso, você não pode parar nem estacionar, ponto. Já a placa está lá. Quando sinalizar, né? A princípio, a Secretaria de Segurança e de Mobilidade Urbana já sinalizou que somente veículos autorizados poderão utilizar a faixa preferencial de ônibus. Ou seja, vão trafegar os ônibus e carros autorizados, né? Veículos autorizados para trafegar nessa faixa. E isso vai ser naturalmente oficializado posteriormente pela Guarda Municipal de Teresópolis, pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, e a gente vai trazer aqui. Então fique bem tranquilo com relação a isso, né? Não fique perturbado aí por enquanto. Os carros trafegam, é claro que os motoristas já querem utilizar o espaço, mas os carros estão trafegando sem risco de multa nesse momento, tá? Quando for sinalizado, for oficializado e as ações começarem a acontecer,
a gente vai ter a informação e vai trazer com toda certeza para vocês. Vamos chamar a Josélia Pegorim? Josélia Pegorim do Clima Tempo. Maio de 2026 terá menos frio do que poderia ter. Um bloqueio atmosférico deve predominar sobre o Brasil, dificultando a entrada do ar polar no interior do país. A América do Sul está, neste momento, envolta em águas quentes. O Oceano Pacífico, desde a costa do Equador até o Chile, está em aquecimento, já com temperaturas acima do normal. E na costa brasileira, o Oceano Atlântico também está com temperatura acima do normal. Esse excesso de calor ao redor da América do Sul vai facilitar a formação e a manutenção de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o Brasil. É essa alta pressão atmosférica que cria um bloqueio na atmosfera que vai dificultar a passagem das frentes frias do sul para o sudeste ou para o centro-oeste do país. Então, muitas frentes frias vão passar lá pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas poucas frentes frias vão conseguir avançar de fato pelo interior do sudeste ou mesmo chegar ao centro-oeste. E esta alta pressão no interior do Brasil também vai forçar ventos marítimos mais intensos na costa leste do Nordeste, ajudando a formar áreas de chuva nesta região. No extremo norte do Brasil, a zona de convergência intertropical ainda continua ativa e vai provocar mais chuva em parte do norte e do nordeste do Brasil. A temperatura média de maio de 2026 deve ficar um pouco acima do normal em quase todo o Brasil. Mas nesta área central em vermelho escuro, onde estão o centro-oeste e o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-oeste de Minas, Goiás, Distrito Federal, quase todo o Mato Grosso do Sul, o sul e o leste de Mato Grosso, sul do Tocantins e o oeste da Bahia, a temperatura média de maio deve ficar muito acima do normal, o que evidencia a situação de bloqueio atmosférico sobre o Brasil. A chuva de maio de 2026 deve ficar um pouco acima do normal no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no sudoeste, sul e leste do Paraná e também no extremo norte do Brasil, desde o Amapá até a região do Rio Grande do Norte e do leste da Paraíba e do Pernambuco. A chuva de maio deve ficar um pouco abaixo da média em Roraima, no Amazonas, no Pará, no norte de Rondônia e no norte do estado de Mato Grosso. Tá aí nossa querida Josélia Pegorim trazendo o clima-tempo pra gente. Olha, mês de maio não vai ser tão gelado como sempre é. A gente agradece muito a Papai do Céu, né, gente? Porque não é fácil não, sobretudo aqui na nossa região. Eu vou chamar Ana Paula Alves. Ana Paula Alves com o informe, Terê. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. E o ICMBio vai abrir editais para a contratação de agentes temporários ambientais para atuação no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com vagas distribuídas entre as sedes de Guapimirim, Teresópolis e Petrópolis. A previsão é que as inscrições sejam realizadas já no mês de maio. A seleção deve contemplar 3 áreas principais: apoio à gestão de uso público, apoio à gestão de unidade de conservação e apoio à fiscalização ambiental. De acordo com o ICMBio, os candidatos selecionados atuarão diretamente no cotidiano do parque, auxiliando tanto na proteção dos recursos naturais quanto na organização da experiência dos visitantes. Para funções de maior responsabilidade, como a de chefe de esquadrão nível 2, será exigida a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias B, C, D e E. O novo programa Desenrola, que vem sendo chamado de Desenrola 2.0, deverá ser anunciado esta semana pelo presidente Lula e vai permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para renegociação das dívidas. A informação foi confirmada na segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Darlo Durigan, em São Paulo, após participar de reuniões com banqueiros. O novo programa, Desenrola, pretende reduzir os níveis de inadimplência no país em um cenário de juros ainda elevados, mas com expectativa de queda nos próximos meses. A expectativa é que os descontos possam alcançar até 90%.
Muito bem, minha gente, olha, eu vou para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com uma entrevista sensacional com Laralaja Dassa, que é o nosso querido monge Hare Krishna, que trouxe uma grande reflexão. Foi uma entrevista sensacional e faz parte do Caminhos da Fé, que é um quadro que nós temos uma vez por semana, a gente transmite, mostrando, né, um pouquinho da espiritualidade da nossa cidade. Ele que é lá do Vrajabhumi, que é um santuário, na verdade é um local para você fazer reflexão, para praticar yoga, é um local sensacional, né? Um paraíso, um verdadeiro paraíso aqui em Teresópolis, e mais uma expressão da fé do teresopolitano. Eu vou, mas já a gente volta com a entrevista. E olha, bom final de semana pra gente, amanhã eu tô aqui ainda, nós vamos também ter uma entrevista maravilhosa e sensacional, e segunda-feira a gente volta com programação nova, mês de maio, né, gente? Chegou! Um monge querido, amigo, que a gente já teve a oportunidade de estar com ele uma vez e que ficou no meu coração e que está com a gente aqui hoje. Bom dia, bom receber o senhor. Bom dia, o prazer é recíproco também, muito satisfeito de estar aqui, um prazer, uma felicidade. Para você entender, ele faz parte do movimento Hare Krishna e nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, que é muito forte aqui em Teresópolis, né? Muito conhecido aqui, muita gente ao longo desses últimos anos percebeu a presença de monges Hare Krishna aqui. Hoje a gente, até falamos na rádio numa outra oportunidade, a gente não vê mais esse trabalho que a gente via nas ruas, mas você logo vai se lembrar que eram aqueles monges que usavam aquela roupa laranja, né? Na verdade usam ainda, né? Utilizam. Inclusive a roupa, o monge, aquela roupa, ela diz respeito à religião, a adeptos ou só aos monges mesmo? Aquele estilo de vestimenta, né, que está associado a um tipo de padrão de comportamento social, que a gente pode falar assim, é um tipo do encaixe social. Assim como tem o pessoal da saúde veste branco, também religiosos têm seus tipos de vestimentas, assim também os monges têm um tipo de vestimenta simples, que na verdade a essência dessa vestimenta é que a roupa seja na verdade simples, limpa, casta e digna. E isso serve até para todo mundo que for, vamos dizer, uma pessoa que tenha uma questão ligada à moral, religião e essas coisas, porque tem esse tipo de postura, a gente pode dizer assim. Aquela roupa laranja especificamente, alaranjada e tudo, é muito ligada à questão da renúncia, ao desapego, etc. Esse tipo vamos dizer, de estilo, né? Isso também está muito ligado às pessoas que seguem celibato, praticam celibato, né? Que é uma coisa assim mais forte, né? A gente pode dizer, ainda mais hoje em dia, né? Que mais difícil, hoje em dia, vamos dizer, o apelo sexual, a gente pode falar, o sensual, está muito forte, né? Então, esse tipo de roupa, mas, como o pessoal fala, a roupa não faz o monge, etc., o conhecimento, né, e a literatura védica, que aborda muito sobre esses temas, não especifica roupa. Na verdade, está falando sobre virtude, qualidades, etc., né? Então, a roupa não é tudo, é só uma coisa externa, né? A indumentária, ela reflete aquilo que se acredita, aquilo que se estuda, aquilo que se prega. É isso? Mais ou menos? Isso? Mais ou menos. É uma coisa que segue um padrão um pouco tradicional. Mas, por exemplo, um mongezinho celibatário, etc. e tudo, que está, às vezes, ali no seu início ou um pouco mais na frente, ele vai ter que entender rapidamente que a roupa é só um aspecto externo. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso, na verdade. Isso é mais tradição, e eu vou te falar, diretamente mais para quem está fazendo celibato. A maioria dos seguidores dessa filosofia e tudo não devem estar presos a esse tipo de vestimenta, né? Na verdade, porque é uma coisa, um conhecimento espiritual, científico, que pode ser para qualquer um, não vai ter que ter nenhum transplante cultural, fazer nenhuma mudança para a pessoa poder... A ideia é uma mudança de consciência. Monge, o movimento Hare Krishna, ele é uma vertente do hinduísmo? E uma segunda pergunta, se é que seja do hinduísmo,
quem é Krishna, afinal? Né? Para a gente poder entender, essas são perguntas assim, bem básicas, mas para quem está do outro lado, entender melhor. Quem é Krishna e o que é o movimento Hare Krishna? E teve uma primeira pergunta, né? Foi quem é Krishna, o movimento Hare Krishna, e a primeira, que agora já esqueci. Na verdade, quem é Krishna e se o movimento Hare Krishna ele é uma vertente do hinduísmo. Começar pelo hinduísmo, então. Isso. Que pega uma coisa de referência, né? Se fala, todo mundo, aparece um Krishna, ou a pessoa com a camisa de Krishna, ou alguma coisa assim, ou a pessoa com aquela roupa laranja, ou não sei o quê. Aí a referência que as pessoas têm é tipo assim, ele é um hinduísta. Mas hinduísta, ou hinduísmo, não é religião. Hinduísmo, o termo hindu, foi criado pelos ingleses. Olha. Pela questão da colonização, daquela região toda e tudo. Os ingleses, eles denominaram a todos que praticavam qualquer tipo de fé e que estavam naquela região do mundo como hindus. Porque na época da colonização já existia também uma vertente forte muçulmana, inclusive na Índia, e que os ingleses viram que os muçulmanos ficavam mais de um lado do rio Sindhu, que é o Hindu com S na frente, vamos dizer, Hindu, H-I-N-D-U, Hindu. Então o rio Sindhu, que é S-H, eles não conseguiam falar o S direito, então ficou Hindus. Os hindus, os hindus, eram os caras do outro lado do rio Sindhu. Do lado de cá os muçulmanos e do lado de lá todos que seguiam vários tipos de filosofia e de religiosidade. Então, o hinduísmo não é religião. O hinduísmo é uma referência, talvez até acadêmica, por falta de maiores informações ali, mas é um mundo vastíssimo e extenso. Só que Hare Krishna pode ser classificado assim pela academia, por exemplo, como o hinduísmo, porque é a referência que eles têm para se referir àquele tipo de prática, de manifestação religiosa daquela região. E eu posso mostrar e dizer, e quem quiser pode verificar, que lá tem muita coisa, tem jainismo, sikhismo, um monte de... muitos ismos. Ali um grande centro social, espiritual, religioso. A Índia é uma loucura, né? Não histórico, muito forte. É uma coisa absurda que influenciou tanto o Oriente quanto o Ocidente também. Ou seja, são vários conhecimentos, vários saberes que vêm da Índia. Claro. Como o yoga, por exemplo, que agora tem em tudo que é lugar, em tudo que é... Todo mundo às vezes brinca, fala com isso, ficar zen, yoga, né, fazem pejorativamente, mas isso é uma influência oriental no Ocidente, a gente pode falar positiva, né? A gente pode falar positiva. As pessoas não compreendem muito o yoga ainda, porque como é uma coisa nova, ainda está muito preso ao aspecto muito externo também de posturas e mais soa um pouco assim no imaginário, acho como tipo assim uma ginástica oriental indiana. Mas e é muito mais do que isso. O yoga é muito mais. Yoga é realmente a conexão. A palavra yoga significa a conexão. Yu quer dizer, é da raiz yud, quer dizer conectar, conectado, união. Então o yoga é como a inteligência, a consciência que une tudo, que nada fica de fora. Então é um conceito muito bom, principalmente para nós ocidentais, com o histórico que temos, de muito tribalismo religioso. Posso afirmar isso com vários fatos e tribalismo religioso, essa coisa que qualquer um pode ser vítima disso. Assim como ser levado por algum tipo também de fanatismo, que é um problema muito grande hoje em dia, fanatismo. Fanatismo é um tipo de fé, é um tipo de ímpeto forte que a pessoa pode ter, mas sem embasamento filosófico, histórico, tradição, espiritual, e da própria pessoa ter um comportamento alinhado com isso, ela está no risco de ser fanática. Mestre, monge, considerando então que é uma filosofia, é um culto, uma religião, só vai definir melhor, que vem da Índia, o que é o movimento Hare Krishna e quem afinal é Krishna? Então o movimento Hare Krishna ele foi considerado, né, atualmente, assim, se refere assim, ele faz parte de todo um processo histórico que vem desde 5.000 anos para cá,
que é de uma tradição de conhecimento, inclusive com muitos escolásticos e altos acadêmicos, que aquela região sempre foi vamos dizer, uma fonte muito grande de forte informação. Nós podemos dizer até sobre nossa matemática, né? Nossa matemática não tinha zero. O zero não tinha. O zero foi trazido por um matemático indiano. Não estou aqui para defender Índia, nem nada, e tudo, mas referências, né, que aconteceram, né? Eu até acredito que a Índia hoje em dia, pela influência dessa era que a gente vive, uma era de degradação, uma era de hipocrisia, uma era de desavença, se perdeu muito disso. A gente pode ver a Índia suja, tem claro que tem lugares lindos, maravilhosos, sagrados, mas de um modo geral, quem olha, por exemplo, que chega muito para o Ocidente é comida ruim, de rua, e um lugar sujo e etc. E a gente pode dizer que também trouxe isso. Aqui no Ocidente a gente pode não ser tão avançado espiritualmente, mas a gente tenta primar por limpeza, menos barulho e etc. Então, muita coisa foi se perdendo, a gente entende isso, até pelo próprio histórico que os Vedas vão mostrando, de como é que a sociedade humana vem vindo, desde tempos imemoriais até os dias de hoje, e compreendendo que o momento agora, que a gente ser de bom senso, vamos ter que sempre ter essa avaliação do tripé. O tempo, o lugar e a circunstância. Não vai haver bom senso se não considerar isso. Que tempo que estamos vivendo. O que é bom agora, talvez não teria sido bom no passado. Mas existe isso externamente ou politicamente, o que for moda, mas a essência do conhecimento, isso nunca muda, isso é eterno. E é onde que a gente tem que se fixar. No que é eterno, no que vai continuar, no que vai permanecer, porque nós vamos permanecer, nós também somos eternos, né? Se a gente chega ao ponto quem chegou ao ponto de aceitar, acreditar, ter esse tipo de visão, de sensibilidade, que existe controle por trás de tudo, existe uma força maior nesse mundo, a natureza é muito mais forte que a gente pode perceber. Então, se a gente vai entendendo isso, quanto mais a gente for investigando, a gente vai buscar, a gente vai ver que essa força também, ela é protetora, ela é cuidadora, ela é provedora, na verdade, está dominando, influenciando tudo. A gente não escapa de nada. Nós não somos senhores do mundo, do universo. Não vou poder fazer o dia ficar escuro. O sol impõe a claridade, a luz. Assim como a falta do sol, a não presença do sol, impõe a escuridão. E a gente compara até isso com conhecimento também, ignorância, né? Luz, conhecimento, vida, alma, escuridão, ignorância, violência, etc., né? E Krishna é o centro dessa filosofia. Quem é Krishna? Krishna é o centro da filosofia. A ideia é que, assim, poxa, até hoje em dia tem muita gente propagando coisas na internet. Krishna é assim, Vishnu é assim, Shiva é assim, Buda é assim, não sei o que lá. Mas, apesar de todas essas opiniões, existe um conhecimento real, objetivo, científico sobre isso, né? Assim como o Sol. O pessoal olha que o Sol é uma bola de fogo, não, o Sol não é quadrado, não, o Sol é a fonte da vida, não, toda essa especulação sobre o Sol o centro do universo, não, a Terra que é o centro do universo. Não importa, toda essa especulação, existe uma realidade objetiva, científica, que já vigente, atuante sobre isso. Então, por mais que se especule sobre isso, existe essa realidade, assim também sobre Deus, Então, acredito na realidade, vamos dizer, do conhecimento védico, como conclusão, uma realidade objetiva sobre a verdade absoluta ou Deus. Sobre o aspecto pessoal, está ligado a poderia falar, um monoteísmo polimórfico. Então existem muitos deuses, e fala, a Índia é cheia de deuses, existe todo um panteísmo, não sei o quê. São muitos deuses. Não, Deus é um só, como está falando em tudo que é religião séria, que tem um vínculo com verdade, né, e conhecimento, iluminação. Então Deus é um só, mas não quer dizer que ele é um só e acabou. Ele é um só porque ele é único. Ele é único e inigualável, mas ele é a fonte de tudo. Então ele é a fonte também dos semideuses que controlam o universo, etc. Então imagina se essa força maior, se existe essa força maior, tem algum aspecto pessoal nisso. A gente pode entender.
A gente pode afirmar que, de alguma maneira, quase todos os segmentos religiosos, inclusive o próprio cristianismo, tem esse mesmo pensamento, uma vez que tem o Deus Pai, mas tem o Filho, o Espírito Santo, o próprio conceito do nome hebraico Elohim, que significa que é plural. Exatamente. Será que quando a gente busca a raiz judaico-cristã, ela não tem a mesma raiz desse pensamento? Ou seja, parece que tudo caminha para uma mesma direção? Com certeza, com certeza. Agora, um com um tipo de tradição e com um tipo de conhecimento, que a gente chama de teologia, né? Como a teologia católica. A cosmologia, todo o conceito religioso. Então, eles têm, cada um tem essa referência. E eu acredito que, por exemplo, foi até interessante, você falou isso, me puxou, né? Judaico-cristã. Eu acho que no Brasil nós podemos humildemente aceitar e afirmar isso, que nós viemos de toda uma tradição judaico-cristã, de uma influência teológica judaico-cristã. E isso, eu até brinco, uma vez me perguntaram, eu vou a alguns lugares, não me lembro se foi aqui, mas foi, que perguntaram que eu comecei minha vida espiritual quando eu conheci o Hare Krishna. Eu podia falar que sim, mas na verdade não. Porque dizer vida espiritual, quando você está se conectando com Deus, você está começando a realizar o espírito, identificar que é o espírito e que eu não sou só esse corpo temporário que vai voltar para a matéria, que é de onde ele veio, claro, através dos pais e tudo. Então, eu acredito que vida espiritual, meus pais que me deram, pela tradição judaico-cristã. Como vida espiritual? Comecei a entender que tem uma força superior, tem um controlador supremo, tem uma fonte disso tudo, tem um dono, ele é o protetor, ele é o Pai Supremo, etc. Isso veio da tradição judaico-cristã. Isso já me deu vida espiritual. O que os Vedas me deram, o que o Hare Krishna me deram foi conhecimento. Sensacional. Conhecimento. Isso é muito importante em todo e qualquer lugar, seja onde for, dentro de religião, fora de religião, em qualquer lugar. A gente precisa sempre dessa ideia de conhecimento. E por isso Vedas significa conhecimento original. Uma coisa importante, Monge, e para a gente concluir esse bloco, as religiões tendem a, eu diria que a fechar os seus adeptos aos dogmas, ao pensamento filosófico daquela determinada religião. Como pensa o movimento Hare Krishna? Ela abre a mente da pessoa, ela leva a pessoa a buscar outros saberes, ou ela é muito dogmática, doutrinária, no aspecto de, olha, é aqui, dentro dessa caixa, e qualquer coisa fora disso aqui, você tem uma condenação? É mais ou menos assim, ou não tem nada a ver com isso, o movimento Hare Krishna é um movimento aberto e de conhecimento. Eu vejo que tem e não tem, pela própria condição das pessoas. Eu achei você falando até engraçado. Seus pais chegaram para você quando era criança e falaram assim, não aceita doce de estranho, não. Sim. Mas hoje em dia você aceita. Hoje eu aceito. Por quê? Aquilo era um tipo de um dogma. É um a gente dogma. pode dizer, não um dogma, mas tipo assim, mais importante para aquele momento. Porque se a criança que é desprotegida e não sabe nada, sai aceitando doce de estranho, é capaz dela se dar muito mal, né? E perder até a própria vida, se for o caso, ser levada, né? Mas um adulto, não, uma pessoa que já tem algum conhecimento, tem, vamos dizer, desenvoltura social, sabe se mexer no meio dos outros humanos, ele não precisa ficar preso a essa questão de não aceitar doce de estranho. Então, dogmas, às vezes, é uma palavra muito pesada, porque, voltando à nossa tradição judaico-cristã, a questão dos dogmas e etc., que a gente também teve da igreja, isso aí deixa o pessoal um pouco confuso, na verdade. Com medo, eu diria. Com medo, Tem um a pouco de confusão, medo. a ignorância leva ao medo, leva à violência, por isso que eu acho que o conhecimento é um negócio para levar para a bondade, não para a ignorância. A gente também aceita, nos Vedas, por exemplo, a Bhagavad Gita fala um super conhecimento. Por quê? Super porque não tem em lugar nenhum. Eu falo assim, talvez, não quero ser arrogante, nem Claro. superior, nada que eu não me julgo, nem acho que é uma coisa superior, mas a questão de... me perdi agora. Dogma. O senhor dizia que por conta do conhecimento, que é um super conhecimento. Um super conhecimento. Eu falei a questão, por exemplo, na Gita, que é a síntese. A Bhagavad Gita é a síntese do conhecimento védico. Então, na síntese do conhecimento védico, de todo o conhecimento védico, o autor que fala que é a síntese não são os mestres, o próprio autor, que é a autoridade ali, né?
ele fala que é a síntese do conhecimento védico. E nessa síntese do conhecimento védico tem um conhecimento super excelente, por exemplo, explicando que tudo que acontece nesse mundo existe uma força que é de Deus, que é divina, que faz tudo se movimentar também. E essa força são chamadas gunas, em sânscrito, que quer dizer modalidades, modos da natureza. Então a natureza tem 3 modos, e essa é a força mais sutil que existe em todo o universo. 3 modos: sattvas, bondade; rajas, paixão; e tamas, ignorância. Assim como a gente aqui tem um visual muito lindo aqui no estúdio, de montanhas e tudo, a gente vê um colorido todo especial. Mas se a gente observar essas cores todas que a gente pode perceber com os olhos, são uma mistura de diferentes proporções de vermelho, azul e amarelo. Menos no computador, isso é uma mistura de vermelho, azul e amarelo. Então tudo está permeado por uma certa quantidade de vermelho, azul e amarelo, e por isso manifesta essas nuances de cor. Assim também, tudo que acontece nesse mundo, em termos de ação, em qualquer coisa, está influenciado por bondade, paixão ou ignorância. Na ignorância se age sem conhecimento, na paixão se age com desejo, com vontade de desfrutar, e na bondade com conhecimento, com iluminação. Estou resumindo, na verdade, a Gita tem um capítulo inteiro falando disso, mostrando, então, por exemplo, cultivar conhecimento é modo da bondade, cultivar ignorância é modo da ignorância. Tudo pode ver assim, a gente pode classificar tudo, por exemplo, caridade. Caridade ajuda, é importante, salva a gente também. Ser caridoso, não só a caridade, ser caridoso, querer ajudar, querer servir e etc. Caridade. Mas a caridade, se a gente vai pelo viés da visão da Gita, por exemplo, podemos executar uma caridade no modo da ignorância. Não sabemos para onde essa caridade vai, o que vai acontecer, ou o que aquilo vai virar. Se aquilo vai virar uma arma, uma droga, ou vai virar só um alimento realmente que a pessoa precisa. Então fizemos na escuridão, uma caridade que fizemos no modo da escuridão, sem ver, sem ter conhecimento. Caridade tipo no modo da paixão. 2026 é ano de eleição, né? Então, os políticos começam a fazer muita caridade também, né? Eles ajudam bem, né? Caridade no modo da paixão. Caridade no modo da paixão é essa que a pessoa está visando uma coisa em troca. Ou está dando, mas tipo assim, mas é quase um comércio. Eu estou te dando, mas eu quero em troca, assim. E a caridade no modo da bondade vai ser uma caridade que vai ser baseada em conhecimento, com luz, de você saber aonde aquilo está indo, etc. E tem também a transcendental, quer dizer, o que está além desses modos. Isso é a realidade espiritual, além dos modos. Nós aqui, todo mundo, nós estamos presos pelos modos. Se a gente vai muito numa paixão com uma coisa, nós vamos sentir e sofrer ou desfrutar os desdobramentos dessa ação com paixão. Sensacional. E tudo é assim nesse mundo. Então, esse é um conhecimento bom, inclusive para o ser humano começar a buscar mais contato, mais aproximação com a própria vida humana, que tem que ser uma vida mais no modo da bondade. Vida no modo da paixão e ignorância é para animais. Então, o ser humano, a gente não pode estar no corpo humano, na vida humana, com uma consciência de animal. Estamos perdendo a grande vantagem da vida humana, a grande inteligência, possibilidade de autorrealização e tudo isso. Fantástico. Olha só, no próximo bloco a gente já vai voltar falando sobre o que o movimento Hare Krishna agrega na vida dos seus adeptos. Então fica aí, então vamos falar sobre yoga, um pouquinho mais sobre yoga, vamos falar sobre algumas obras, né, que vão trazer esse conhecimento sensacional e vamos falar um pouquinho sobre o movimento aqui em Teresópolis. Já já a gente está de volta. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta!
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na TV FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na TV FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E a gente passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo TV FM e também pelo site tvfm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Muito bem, eu tenho aqui o monge Lilaraja Daça. Falei certo, monge? Completamente certo. Que bom! Fiquei com medo de falar no início, eu falei, vou tentar lembrar aqui direitinho para falar o nome corretamente. O monge Hare Krishna, pioneiro no movimento Hare Krishna no Rio de Janeiro, aqui também na cidade de Teresópolis. Monge, o movimento Hare Krishna, ele é iniciático? É um movimento iniciático? A pessoa chegou, né? Ela tem passos a dar, ela vai ter ali experiências, como é que funciona? Tem isso sim. Eu estou devendo a pergunta ainda a Krishna direita, que eu estou enrolando um pouco para falar diretamente, mas depois eu vou chegar. A questão que existe todo um processo, como nós sempre falamos e explicamos para as pessoas, né? Que a ideia, vamos dizer, dessa missão de trazer o conhecimento e trazer um tipo de acesso a práticas espirituais. E então a pessoa, quando entra em contato, normalmente, ela está buscando conhecimento, ela está... A religião, de um modo geral, posso até ser bem sincero, às vezes as pessoas estão buscando, estão aflitas, às vezes as pessoas estão necessitadas, estão desesperadas, né, aflitas, às vezes elas estão curiosas por curiosidade. Esses são os tipos de pessoas que se aproximam de religião, né? Aflita, necessitada, curiosa, ou passando alguma dificuldade, ou tomou um pancadão na vida, que às vezes acontece, uma perda forte, perda de parente, ou uma perda de patrimônio, ou sei lá o que deixa a pessoa... Aí a pessoa começa a querer entender melhor o que meu esforço deu errado, por que meus planos deram errado, e começa a ver que existem outros fatores. Daí vão buscando Deus. Aí quando a pessoa acessa, por exemplo, o movimento Hare Krishna,
normalmente, o que vai ser passado para ela? Uma base de conhecimento. Para ela ter essa informação, para ela mesmo entender e se posicionar da maneira certa, que tipo, vou praticar ou não vou, ou vou seguir, porque no final das contas a gente vai ter que seguir alguma coisa, algum processo. Para tudo é assim na vida. A pessoa tem uma busca, todo ser humano, uma hora ele acorda e fala, eu preciso preencher alguma coisa aqui dentro, e aí ele vai ter que encontrar. O que o movimento agrega, partindo da sua experiência, na vida de um adepto, assim, a nível de experiência, de conhecimento, partindo da sua própria experiência, porque cada um tem um caminho, né? Eu acho que primeira coisa, assim como, por exemplo, cantar os nomes de Deus, que não é só a gente que canta. Deus tem milhões de nomes, e não é só Krishna. A gente acredita nisso. Porque nos Vedas fala, Deus tem milhões de nomes, os nomes dele têm a ver com seus atributos. Esses nomes são eternos, são transcendentais, não é um nome só do mundo e etc. Então a gente entra em contato com os nomes de Deus, que vamos dizer que esse é o ponto da mística mais alto, se conectar com Deus. Mas você pode desde o início, de uma forma simples, simplesmente falando o nome dele. Uma coisa que era, em outras eras, era tipo proibida, uma coisa proibida, de tão sagrado que é o nome de Deus, mas nessa era que é tão caída, e Deus é tão bom, tão misericordioso, dá para se concluir isso, ele vem, ele mesmo trazer os santos nomes, vamos dizer assim. Então qualquer pessoa que cante os nomes de Deus em qualquer religião, ela vai primeiro já sentir uma aflição da vida material, um alívio da aflição, o alívio da aflição da vida material, que agita muito a nossa mente, que deixa a gente em ansiedade, que deixa a gente, às vezes, também com muitos desejos, por causa disso, muita informação, muito estímulo, muita marretação de doutrina também, materialista, que a gente pode falar. Claro. Como eu falo doutrina materialista sem ser um fanático? Cara, botar as pessoas para acreditar que a felicidade vai vir da matéria, de uma roupa, de um carro, de muito dinheiro, ou quem está do meu lado, ou etc. Está mais do que provado que não vem. Não vem, né? Então, quem acredita que a felicidade vem da matéria, a gente pode falar que é um materialista. E quem acredita que a felicidade, o prazer, a vida vem do Espírito, vem de Deus, isso é um espiritualista. Então, a primeira coisa é a aflição da condição material, que é oscilante. Condição material sempre é oscilante. De manhã, de noite, frio, calor, prazer, dor, alegria, tristeza, felicidade, sofrimento, preto, branco. Esse mundo a gente pode ver que cientificamente podemos avaliar que ele é dual. Tem muita variedade, mas ele é dual, basicamente dual. Sempre existe a dualidade. A dualidade deixa a gente mal. Que a gente, na verdade, fica querendo, porque estamos já vivendo na dualidade, a gente não está controlando, a gente começa a querer correr atrás do prazer e da felicidade e evitar o sofrimento. Mas isso é uma condição de estar perdido. Assim como um cachorro correndo atrás do rabo. Ficar oscilando nisso só não vai deixar ninguém feliz realmente. Mesmo pessoas que têm conquistas maravilhosas. Quem começou o projeto de Vrajabhumi aqui em Teresópolis era um cara que era muito abastado, a gente pode dizer, muito opulento, muito de família muito rica, que nunca precisou trabalhar, que sempre passou a vida torrando patrimônio, gastando e etc. Mas eu era muito amigo meu, ele falava, cara, eu vi a infelicidade em mim, quando eu comecei a perceber isso, comecei a perceber nos meus amigos também, tudo. E quis me afastar daquilo, que comecei a ver que aquilo não era mais fonte de tanto prazer. Aquilo começou a estar acompanhado de alguns tipos também de sofrimento. Então, mesmo dentro de facilidades, existe muita dualidade. Então, as pessoas acabam começando... Então, o que proporciona, vamos dizer, vida espiritual religiosa? Paz, equilíbrio, saúde, porque a pessoa vai buscar mais modo da bondade vai englobando tudo, tipo contato com a natureza, porque deixa a gente mais tranquilo, aproxima de Deus, coloca mais próximo das raízes. Então, o modo da bondade vai ajudar muito a gente se abrigar nele. Então, essa coisa das escolhas, que está amarrado com o livre-arbítrio, sempre vai prevalecer. Isso é um direito eterno nosso. E por isso fizemos a escolha de estar aqui. Nós estamos aqui por escolha. Se for perguntar por que você veio de blusa preta? Porque eu quis. Por que você bota barba? Porque eu quero.
desejos, motivações, escolhas. A gente vive de escolha. E o ponto vai estar nesse. Essa consciência de entender que a gente faz escolhas baseadas em influências externas, interagindo com a nossa consciência interna. Então, quanto mais a gente entender mais também esse mecanismo de funcionamento nosso como uma alma, como um ser vivo dentro de um corpo, e que, na verdade, nós não somos o corpo. Nós não somos o corpo. O corpo é um produto material. O Monge, nosso tempo estourou, mas eu ainda preciso falar, olha como é que passa rápido, né? A gente fala, parece que a gente entra num túnel do tempo aqui, sai do outro, um buraco negro, sai do outro lado. Para a gente encerrar, a gente tem uma obra que é central, né? É importante a gente falar sobre isso. E se a pessoa quiser conhecer, a gente sabe que o Vrajabhumi, ele oferece uma série de serviços, inclusive quem quiser praticar yoga tem a prática lá. Ou seja, o lugar todo mundo fala que o lugar é uma experiência, né? É uma experiência. Eu gostaria que o senhor terminasse, fechasse o bloco falando o nosso programa falando sobre o que é o templo, o santuário, o espaço, onde o movimento Hare Krishna tem a sua base aqui, e também sobre a obra para a gente poder encerrar. Então, todos são muito bem-vindos e sempre convidados, estão as portas abertas para estudar Bhagavad Gita. Tem aulas de leitura de Bhagavad Gita e conversação, debate sobre isso todos os dias, às 18 horas, entre 18 e 18h30 começa, todos os dias lá em Vrajabhumi tem. Eu também tenho um grupo de estudo, até me lembrei, um grupo de estudo todas as terças-feiras às 19 horas, mas é um estudo virtual. Depois, de repente, se posso deixar o contato também. Vamos colocar todos os contatos, inclusive, depois. Bhagavad Gita é a essência do conhecimento védico. Os Vedas, se a gente for querer se meter a besta, mesmo que seja um grande literato, estudioso, a gente não vai conseguir em uma vida inteira ler todos os Vedas. Se a gente ficar só lendo e comendo e dormindo e sobrevivendo e ler, não vamos conseguir ler todos os Vedas. E o autor que veio preparado, ele trouxe o conhecimento védico, mas também ele mostrou qual é a essência, para a gente não se perder. A Bhagavad Gita é uma conversa entre Krishna e o guerreiro Arjuna, considerada essa conversa sagrada, estudada e referência de muita gente, como Einstein, Thoreau, Mahatma Gandhi. Posso citar um monte de gente boa, bacana e muito filosófica, inteligente, que buscou conhecimento, buscou realizações na Bhagavad Gita, né? E todos os dias disponível. E esse grupo de estudo, a gente estuda esse guia completo de estudo de Dr. Howard Resnick, que na verdade ele é um PhD de Harvard, top em sânscrito, história da religião, história da Índia, e ele fez um guia completo de estudo muito interessante, eu me baseio nesse guia. E ele não é que é só um escolástico, não é só um super acadêmico, ele é um grande mestre nessa linha. Ele é da turma dos primeiros discípulos de Prabhupada, que veio para o Ocidente, e Prabhupada o treinou até pessoalmente para poder propagar isso no Ocidente. E por isso ele lançou até agora uma vertente do Hare Krishna que é chamada Krishna West. Quer dizer, uma oportunidade, uma facilidade, uma missão de trazer esse conhecimento sem as coisas que são externas. Só a essência, focar mais nisso. Porque, na verdade, essas coisas acabam virando obstáculo. A roupa de monge. Não, ser careca. Não, usar um tipo de vestimento. Não é nada disso. Deus não está pedindo nada disso, nem quer nada disso. Isso pode vir depois, se alguém tiver... Mas isso não influencia nem muda em nada. Na verdade, o que vai mudar é a pessoa compreender os aspectos da verdade absoluta. Seus ensinamentos, seu conhecimento e tudo. Dentro de valores. Isso aqui não vai contra nenhuma religião, nenhum tipo de fé, nem nada disso. São princípios eternos. Maravilhoso. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença do nosso querido monge Lilaraja Dasa. Nós vamos colocar todas as informações possíveis para que você tenha essa oportunidade de conhecer, caso você queira. É um caminho de espiritualidade, de iluminação, e com toda a certeza, a absoluta certeza, né, o nosso querido monge, ele exala a energia, a positividade, a boa vibração, está perto dele, faz com que a gente se sinta em paz e seguro. E eu acho que
esse é, sem dúvida nenhuma, monge, um caminho para muita gente que está em busca, né? E que quer alguma coisa mais verdadeira, que faça mais sentido, que tenha mais profundidade, e não tenho dúvidas que esse caminho é um caminho para muita gente poder seguir. Muito obrigado pela participação do senhor, que tão prontamente aceitou estar com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço pelas palavras muito bem colocadas aí, aqui alto nível realmente, muito bom. Que bom, gente. Então, olha só, nós vamos voltar segunda-feira que vem com um pouco mais de Caminhos da Fé de Teresópolis. Esse conteúdo vai estar também disponível no YouTube. Depois nós vamos fazer uma grande edição com imagens, inclusive, lá do espaço, para que você saiba mais, tenha mais informação. Fica com a gente nos nossos canais.